Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje nós meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis o descanso, pois meu jugo é suave, meu fardo é leve. Irmãos e irmãs, o convite do Senhor hoje é surpreendente. Ele nos chama a segui-lo, a tomar sobre nós o seu jugo. Pessoas simples e sobrecarregadas por uma vida difícil, chama a segui-lo. Pessoas que têm tantas necessidades e promete a elas que Ele e que nele encontrarão repouso e alívio. O convite é dirigido de forma imperativa. Vinde a mim, tomai o meu jugo, aprendei de mim. Talvez todos os líderes do mundo pudessem dizer isso. Como seria bom! Procuremos escolher o significado dessas expressões. O primeiro imperativo é: vinde a mim. Dirigindo-se àqueles que estão cansados e oprimidos, Jesus se apresenta como servo do Senhor. Descrito no livro do profeta Isaías, assim diz o trecho de Isaías: O Senhor me deu uma língua de discípulo, para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está batido. A esses desconfiados da vida, o Evangelho coloca ao lado também os pobres, os pequenos. Trata-se de quantos não podem contar com os próprios meios, nem com as suas amizades importantes. Esses podem apenas confiar em Deus. Conscientes da própria humildade, da miséria, da condição, sabem depender da misericórdia do Senhor, esperando dele a única ajuda possível. Neste convite de Jesus, irmãos, nós encontramos finalmente a resposta a esta espera. Tornando-se seus discípulos, recebem a promessa de encontrar restauração para toda a vida. Uma promessa que ao término do Evangelho vem expressa a todos os povos. Ide, diz Jesus aos apóstolos, e fazei discípulos todos os povos meus. Este caminho exprime a conversão de cada discípulo, que se coloca no seguimento de Jesus. E a conversão consiste sempre em descobrir a misericórdia do Senhor. Essa infinita, inesgotável, grande misericórdia do Senhor. O segundo imperativo diz: tomai o meu jugo. No contexto da aliança, da tradição bíblica, utiliza a imagem do jugo para indicar o estreito vínculo que liga o povo a Deus e, por consequência, a submissão à sua vontade expressa na lei. Em polêmica com os escribas e os doutores da lei, Jesus coloca sobre seus discípulos o seu jugo, no qual a lei encontra o seu cumprimento. Quer ensinar a eles que descobrirão a vontade de Deus mediante a sua pessoa, mediante Jesus, não mediante as leis, as prescrições frias que o próprio Jesus condena. Basta ler o capítulo 23 de Mateus. Ele está no centro de sua relação com Deus, está no coração das relações entre os discípulos, isso coloca no centro da vida de cada um. O jugo do Senhor é leve porque não é o jugo da lei. O jugo de Jesus a cada discípulo entra assim em comunhão com Ele e se torna partícipe do mistério de sua cruz e de seu destino de salvação. E segue o terceiro imperativo: aprendei de mim. Jesus prospecta um caminho de conhecimento e de imitação. Jesus não é um mestre que com severidade impõe aos seus discípulos um peso que ele não leva, diferente de tantos superiores de ordem religiosa. Esta era a acusação que fazia aos doutores da lei. Ele se dirige aos humildes, aos pequenos, aos pobres, aos necessitados, porque ele se fez pequeno e humilde.
Compreende os pobres, os sofredores, porque Ele mesmo é pobre e provado por dores. Para salvar a humanidade, Jesus percorreu o caminho fácil. Jesus não percorreu, um caminho fácil. Ao contrário, seu caminho foi doloroso e foi difícil. Como recorda a carta aos Filipenses, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. O jugo que os pobres e oprimidos levam é o mesmo jugo que ele levou antes deles, por isso é um jugo leve. Ele carregou nas costas as dores, os pecados de toda a humanidade. Para o discípulo, portanto, receber o jugo de Jesus significa receber a sua revelação, acolhê-la no seu coração. Nele a misericórdia de Deus tomou o cargo, a pobreza dos homens, doando assim a todos a possibilidade de salvação. Mas por que Jesus é capaz dessas coisas? Porque Ele se fez tudo para todos, próximo a todos. Aos mais, Ele se fez pobre como pobre. Era um pastor entre o povo, entre os pobres, trabalhava todos os dias com eles. Jesus não era um príncipe. É ruim para a igreja quando os pastores se tornam príncipes, distantes dos povos, quando se tornam senhores feudais em mosteiros. Mas é importante quando se tornam pobres como os pobres. Quantos pastores Jesus repreendia e deles Jesus dizia ao povo: fazei aquilo que dizem, mas não aquilo que fazem. Queridos irmãos e irmãs, também para nós há momentos de cansaço e de desilusão. Então nos lembremos dessas palavras do Senhor, que nos dão tanto consolo e nos fazem entender se estamos colocando as nossas forças no serviço do bem. De fato, às vezes nosso cansaço é causado por ter colocado a confiança em coisas que não são essenciais, porque nos afastamos daquilo que realmente vale a pena e vale a vida, que é realmente essencial. O Senhor nos ensina a não ter medo de segui-lo, porque a esperança que colocamos nele não será desiludida. Somos chamados, portanto, a aprender com Ele o que significa viver de misericórdia para ser instrumentos de misericórdia. Viver de misericórdia para ser instrumentos desta misericórdia e levar a misericórdia também na vida dos mais necessitados de misericórdia, esse estado de Jesus. E quando nos sentimos necessitados de perdão e de consolos, aprendemos a ser também misericordiosos. Ter o olhar fixo sobre os filhos de Deus faz entender quanto caminho devemos ainda percorrer, mas ao mesmo tempo nos infunde alegria de saber que estamos caminhando com Ele e não estamos nunca sozinhos. Irmãos, coragem, muita coragem. Não deixemos tirar a alegria de sermos discípulos do Senhor e que todo o peso que nós carregamos possamos entregar ao Senhor e colocá-lo dentro do seu coração, porque Ele carrega o nosso peso e Ele nos olha sempre com amor. E eu vos deixo neste momento a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E se você deseja receber materiais para fazer um caminho espiritual na sua casa, um caminho de cura e de libertação, me mande o WhatsApp no DDD 11, telefone 94702-7775, que eu te enviarei esse material. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém.